4 histórias de terror reais que se passaram em igrejas. Seja muito bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por se inscrever e deixar o like neste vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma sugestão de livros de contos de terror que gosto muito e acho que você também vai gostar. Dá uma olhada. A Igreja Abandonada, História de Terror 1. Quando eu tinha uns 19 anos, eu e meus amigos Tiago e João fizemos algo realmente estúpido, mas na época fazer coisas idiotas era como passávamos o tempo. Não somos mais tão amigos do Tiago, mas eu e o João ainda conversamos muito e sempre relembramos essa história. Morávamos em uma cidadezinha em Minas Gerais, com muitas casas abandonadas. No alto de uma rua íngreme, não muito longe das nossas casas, havia uma igreja abandonada. Os moradores locais conheciam aquela igreja, que ficava em uma rua sem saída e estava abandonada há muitos anos. Eu, o Tiago e o João, querendo emoções e aventuras, tivemos a brilhante ideia de levar um tabuleiro de Ouija para a igreja, tarde da noite. Como estávamos em outubro, achamos que seria legal invocar espíritos na véspera do Dia das Bruxas. O João trouxe o tabuleiro Ouija. Dirigiu os 3 até a igreja, já que o acesso pela rua estava bloqueado, tivemos que estacionar no acostamento e andar o resto do caminho. Seguimos a rua íngreme até a igreja, usando apenas uma lanterna no começo para não chamar muita atenção. Mas quando chegamos ao topo do morro, ligamos nossas 3 lanternas. A igreja estava cercada por mata em todas as direções e tinha um estacionamento de cascalho ao lado. Já tinha sido arrombada e pichada inúmeras vezes, então a grande porta da frente já estava entreaberta. Conseguimos abri-la fazendo força, mas ela arranhou no chão. Dentro da igreja, olhamos em volta com nossas lanternas para ter certeza que estávamos sozinhos. O lugar era assustador à noite. O João arrumou o tabuleiro Ouija e tirou 3 velas da mochila, rindo e dizendo que deixaria tudo mais assustador. Colocou as velas em um triângulo em volta do tabuleiro e apagamos as lanternas. A única luz agora vinha das velas, deixando o ambiente ainda mais sinistro. Mal conseguíamos enxergar além de 2 metros em todas as direções. Começamos a usar o tabuleiro e o João fazia a maioria das perguntas, do tipo "tem alguém aí?", clássico de sessões espíritas. O pontinho começou a se mover e rimos, imaginando que era um de nós mexendo de brincadeira. Fomos fazendo perguntas, até que outro som partiu do altar, nos assustando. Antes que pudéssemos iluminar com as lanternas, algo caiu no tabuleiro, nos fazendo pular e gritar. Era uma pedrinha do tamanho de uma bola de golfe. Saímos correndo da igreja, deixando o tabuleiro e velas para trás. Descemos a rua e entramos correndo no carro, com medo de sermos perseguidos. Dirigi o mais rápido que pude para a casa do Tiago, onde ficamos pelo menos meia hora tentando entender o que havia acontecido. O João tinha certeza que tínhamos contatado um espírito. Eu não acredito nisso, mas tenho certeza que tinha mais alguém na igreja conosco, o que é igualmente assustador. Essa ainda é a experiência mais apavorante da minha vida. História de Terror 2. O Culto Suspeito. Estava passeando com minha namorada Marcela pelo interior de Minas Gerais, verificando se queríamos nos mudar para aquela região tranquila e espaçosa. Somos católicos romanos, ela gosta mais de ir à igreja do que eu. Era um dia de semana, pouco movimento. Havíamos visto algumas propriedades à venda, pois um ponto importante para nós era que Marcela pudesse ter um estábulo para seus cavalos. Passando por uma rua tranquila, vimos uma igrejinha fofa com vários carros no estacionamento. Marcela sugeriu ver se estava rolando uma missa, para conhecermos o lugar. Entrei com o carro no estacionamento de terra e notei que a maioria dos carros parecia bem velha e mal cuidada. Abri a porta da igreja para nós. Por dentro, era bem pequena, com pouco mais de 10 bancos de cada lado separados por um corredor central. Devia ter umas 20 pessoas, mas não idosos como o normal. Todos pareciam ter entre 30 e 40 anos, sentados em silêncio. Conforme nos sentamos no fundo, as pessoas mais próximas começaram a nos encarar,
e então todos se viraram para ver o que estavam olhando, nos encarando também. Olhei para Marcela sem entender, só conseguimos sorrir, mas ninguém retribuiu o sorriso. Eles nos olhavam com desconfiança, e notei que ninguém estava vestido adequadamente para uma missa. Foi quando reparei que não havia mulheres no local, exceto Marcela. Os olhares para ela pareciam mais hostis. Um homem mascarado no altar se levantou e disse: "Quem convidou vocês para cá?" Expliquei que estávamos apenas passando e vimos que uma missa acontecia. O homem claramente não era um padre e aquilo claramente não era uma igreja católica. Ele mandou sairmos imediatamente. Peguei Marcela pelo braço e saímos rápido, correndo para o carro. Pela visão retrovisora, vimos um dos homens entrando em uma van no estacionamento. Tinha certeza que iam nos seguir, e realmente a van cinza começou a se aproximar. Pedi para Marcela procurar a delegacia no GPS e fomos direto para lá, com a van atrás o tempo todo, mas parando quando chegamos à delegacia. Claramente havíamos interrompido algum tipo de reunião de seita. Ainda não entendo por que estava acontecendo em plena luz do dia, sem nem trancar a porta. Foi assustador. História de Terror 3. O Velho. Quando eu tinha uns 8 anos e era um lobinho, nossas reuniões aconteciam em uma escola católica, seja no ginásio ou em alguma sala. O que aconteceu certa vez foi perturbador, mas antes disso, deixe eu contar sobre alguns dias antes, quando fui à missa com minha mãe e meu irmão, como sempre. Costumávamos chegar atrasados e sentar no fundo ou ficar em pé perto da porta. Dessa vez, sentamos lá no canto de trás. Minha mãe e meu irmão entraram primeiro, eu sentei na ponta. Em algum momento, notei que um senhor de bigode branco e óculos estava encostado na parede ao meu lado, olhando para mim. Quando olhei, ele sorriu e fez uma careta idiota, tentando ser engraçado. Eu tinha só 8 anos, aquilo parecia esquisito e me deixou desconfortável. Tentei olhar para longe, mas vi ele sempre olhando para mim e fazendo caretas. Minha mãe percebeu e sussurrou para eu ignorá-lo. Da próxima vez que olhei, o homem não estava mais lá. Depois, durante a comunhão, ele estava de volta no mesmo lugar, me encarando e sorrindo. Assim que voltei para o banco, minha mãe notou de novo e decidimos ir embora, pois não gostou do jeito que ele me olhava. Alguns dias depois, estávamos fazendo uma caça ao tesouro durante a reunião dos lobinos. Eu estava procurando os itens da lista em salas e corredores que nunca tinha visto antes na escola. Em um corredor estreito perto da cozinha, abri uma daquelas geladeiras de picolé para procurar os itens. Foi quando ouvi uma voz masculina ao meu lado. Era aquele mesmo homem da igreja, que veio sorrindo em minha direção. Ele disse algo como "não deixe eles te verem pegando isso" e fechou a geladeira, segurando minha mão e dizendo que tinha doces melhores lá nos fundos, para onde crianças não podiam ir. Me soltei assustado e tentei ir embora, mas ele agarrou meu pulso com força dessa vez. Gritei por ajuda e ele me soltou, mandando eu parar de gritar. Corri de volta para o ginásio e contei tudo para o chefe dos lobinhos, que contou para minha mãe. Descobrimos depois que o homem trabalhava para a igreja e morava nas dependências do local. Foram reveladas denúncias de outros garotos contra ele. O que me revolta é imaginar o que ele pretendia fazer se eu o seguisse até aquele lugar proibido. Não sei se o homem foi preso, mas a igreja cortou relações com ele depois disso. História de Terror 4. A Igreja Assombrada. Quando estava no ensino médio, eu tinha 2 amigos próximos, Jason e Brian. Fazíamos muita coisa juntos e quando nos formamos, Jason teve que se mudar para outra cidade com a família por causa do trabalho do pai. Depois que ele se mudou, eu e Brian fomos visitá-lo um final de semana na nova casa. Por tédio, decidimos explorar a floresta nos arredores, onde havia um rio muito bonito, mas acabamos nos perdendo. Resolvemos seguir o rio, já que não sabíamos mais qual direção era nascente ou foz, sem ouvir nenhum sinal de civilização. Logo ficamos preocupados em encontrar um telefone para ligar para os pais de Jason. Seguindo pelo rio,
Chegamos a um prédio de tijolos vermelhos muito antigos que parecia uma igreja, com estacionamento e uma estrada de terra. Decidimos entrar para ver se tinha alguém que pudesse nos informar onde estávamos e pedir para usar o telefone. No estacionamento de terra haviam alguns carros velhos, provavelmente dos anos 70, muito empoeirados e enferrujados, com pneus murchos ou faltando, todos brancos e enfileirados. Ao nos aproximarmos, ouvimos sons de música gospel e cânticos vindos de dentro da igreja. Ficamos aliviados que tinha gente lá. Entramos e espiamos o salão principal, vendo talvez 2 dúzias de pessoas vestidas com o melhor que podiam, mas claramente eram pessoas humildes e pobres. Quando entramos, a senhora idosa de óculos tocando o piano parou de tocar e olhou para nós sem expressão. O que aconteceu depois jamais esquecerei. Todos na igreja pararam de cantar, colocaram as folhas de música de lado e viraram lentamente a cabeça, nos encarando com os olhares mais vazios e hostis possível. Jason disse que lamentávamos interromper e só queríamos usar o telefone para chamar os pais dele. Ninguém respondeu. A igreja estava em completo silêncio, exceto pelo render dos bancos de madeira. Então lentamente saímos e fechamos a porta atrás de nós, assustados, e fomos embora em silêncio. Conforme caminhávamos pela estrada de terra, Brian comentou que não havia crucifixos nem nada cristão lá dentro. Olhamos para trás e cerca de 12 homens haviam saído e estavam parados na frente da igreja, nos observando fixamente. Aquilo nos apavorou e começamos a correr estrada abaixo por uns 30 minutos até chegarmos a um posto de gasolina abandonado. Dentro, as prateleiras estavam vazias e empoeiradas, com um homem moreno e sujo atrás do balcão, que disse para seguirmos até uma trilha ali perto que daria em uma estrada. Agradecemos e saímos rápido, mas o homem havia ido para a frente do posto e ficou nos encarando sinistramente com um sorriso torto. Seguimos suas instruções e finalmente encontramos a estrada, conseguindo parar um policial para pedir ajuda. Ele precisou dirigir uns 30 minutos para nos levar de volta para a casa de Jason e comentou para tomarmos cuidado naquelas matas, que tinha gente envolvida com bruxaria por lá. Foi uma experiência assustadora que nunca vou esquecer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, e se gostou, vou deixar a sugestão de uma outra história imperdível. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Te vejo lá, se você tiver coragem.